A Mais TV, canal de vídeo aqui do portal Mais PB, conversa agora com a vereadora reeleita de João Pessoa pelo PSD, Elisa Virgínia, reeleita com 6.036 votos. Vereadora, que sabor teve essa sua recondução à Câmara? Sabor de mel, lembrando o hino, né? Que a minha vitória teve sabor de mel. Porque a política tem muito fel também, né? Tem muito. O que é mais amargo na política, vereadora? Olha, é você, às vezes, não poder colocar em prática uma lei, é você não poder atender uma pessoa, ela achando que você pode e você realmente não pode. Há falta, às vezes, de entendimento, às vezes, do público. E ainda a cultura antiga que ainda permeia, a gente não consegue fazer com que as pessoas entendam o que é ser um vereador, a questão ideológica da coisa é meio complicada. Essa cultura que a senhora está falando, né, dos favores, do imediatismo, do assistencialismo. Isso. E o que é o mel na política? Olha, é você... Fora o mandato. O mandato não é ruim, não, né? O mel, um bom gabinete, estrutura, não é não? Não, o meu gabinete, se brincar, é menor que esse, né? A Câmara, ela está precisando de uma reforma, inclusive, mas o gabinete é muito pequeno. Às vezes lá, como tem muita gente para atender, tem que sair um para entrar outro. É realmente muito pequeno, você precisa conhecer, o meu pelo menos é pequeniníssimo. E assim, é você poder falar, né, na tribuna o que você pensa, o que você acha, e achar eco na sociedade, isso é muito interessante. E você contribuir pela uma ideia, né, fazer as pessoas acordarem, fazer as pessoas refletirem alguns pensamentos, porque o meu mandato é um mandato muito ideológico. Ele é um pouco diferenciado de alguns mandatos que é rua, calçada, não sei o que, a saúde, a educação, tudo. Eu me envolvo muito com a questão da educação. Que ideologia a senhora defende na Câmara? Eu defendo os princípios e valores morais cristãos que antes eram uns, hoje está sendo outros. Princípios cristãos mesmo, defendo a vida, defendo a família, e a gente é contra todo esse novo tipo de ideologia que está aparecendo agora, contra o marxismo cultural que está sendo implantado, a doutrinação ideológica de marxismo cultural nas escolas, eu sou contra. Que é o Estado tutelando a família. A família, exatamente isso. E muito forte, né? Que meu menino um dia chegou em casa porque Che Guevara, eu digo, o quê? Como é que é a história? Vamos socializar aqui seu PlayStation logo, vamos socializar aqui seu iPhone logo. Aí nós já tomamos susto, né? Então, assim, alguns professores, infelizmente, estão com as condutas que não são éticas. É por isso que eu defendo o projeto Escola Sem Partido, né? Que o pessoal está chamando de projeto da mordaça, e que não é. Hoje nós temos uma escola com partido e o partido da escola é a esquerda. Por fazer essa sua defesa aí que a senhora está dizendo, adotar essa linha, tem setores tidos como setores da esquerda e tal, feministas, que estigmatizam seu mandato exatamente como o mandato de uma vereadora conservadora. Isso. Que não consegue conviver, por exemplo, com minorias como os homossexuais. Isso lhe incomoda? Não, muito pelo contrário. Conservadora, para mim, é até um elogio. Né? Tradicionalismo, conservadorismo. Eu não estou vendo que a sociedade está mudando para melhor nesse novo modelo que a esquerda está propondo, né? Que a esquerda vem tentando de 30 anos para cá. O que a gente está vendo é muita criança doente de doenças sexualmente transmissíveis, muita adolescente grávida, muito aborto, muita droga, muita criança se automutilando por conta do desagregamento da família. A gente percebe isso. Eu estou com a campanha, inclusive, criei uma página chamada João Pessoa Sem Dor para ajudar adolescentes que estão se automutilando, e está virando uma febre no Brasil inteiro e em João Pessoa também. Em todos os momentos que eu falo com o público e pergunto se alguém conhece alguém que está se automutilando, se levanta 5 ou 10 pessoas dizendo que conhecem sim. As crianças estão fazendo isso a partir de 9 anos de idade, em escolas municipais, em escolas particulares também. E isso é fruto de uma degradação, de um desajuste total da sociedade e principalmente da família. A gente vê isso na família desestruturada, na família que não dá atenção aos seus filhos, que não percebe seus filhos. E é isso que a esquerda quer. Ela quer uma família desestabilizada para ela tutelar aquela família. Mas a esquerda ou os setores da esquerda? A senhora não acha que é muito forte quando se diz a direita é isso ou a esquerda é aquilo, não? A gente não dá para mensurar, não tem como mensurar, mas pode ser.
Você está falando genericamente. Eu estou falando genericamente, mas a maioria do pensamento é esse. Agora, a última polêmica que envolve o seu nome, a senhora, seu mandato na Câmara de João Pessoa, é a tentativa de se colocar em prática aqui na Paraíba uma lei de autoria do então deputado estadual Ricardo Coutinho, hoje governador da Paraíba, que pune estabelecimentos que eventualmente apoiem ou sejam palcos de atitudes homofóbicas. Qual a posição que a senhora adotou em relação a essa lei, que estão querendo fazer com que ela seja fiscalizada, que ela vigore, e as reações? O que mais incrível nisso é que estão fazendo uma distorção, né? O pessoal que está contra mim, nesse caso, que está fazendo esse levante contra, eles estão, assim, tentando colocar que eu sou a favor da homofobia. Que é um absurdo. Eu tenho amigos homossexuais, eu tenho pessoas que frequentam Clementino Fraga e dou assistência a eles. Eu tenho pessoas que frequentam a minha casa, que trabalham comigo, que são homossexuais. Problema deles, meu amigo. A vida deles pertence a eles. São de maiores? São. O que eu não admito é a covardia de querer doutrinar criança. Aí é para lá, alto lá. Que é o que o movimento homossexual no Brasil e no mundo está tentando fazer com a questão da ideologia de gênero nas escolas, que foi o que a gente barrou, graças a Deus, no Plano Municipal da Educação ano passado. A gente barrou e entrar isso tranquilamente no plano se a gente não tivesse alertado e tivesse conseguido ganhar os votos dos vereadores. E na lei do então deputado Ricardo Coutinho, o que é que ela estabelece e em que a senhora é contra? Ela estabelece que os equipamentos comerciais, né, os restaurantes, eles serão multados em R$50 mil se por acaso tiver uma denúncia de homofobia. Dentro do estabelecimento. Dentro do estabelecimento. Aí não necessariamente praticado pelo estabelecimento. Exatamente. É uma lei que cria uma caixa especial de pessoas. Era igualzinha à lei do PL 122. Não já existe a nossa lei. O artigo 5º da Constituição Federal nos diz que todos nós somos iguais perante a lei. Todos nós temos que ser respeitados. O Código de Defesa do Consumidor já diz que todo brasileiro tem que ser respeitado, não pode se abster, o vendedor não pode se abster de vender, não pode botar eles de casa para fora. Várias coisas diz para todos os brasileiros. Já tem essa lei. Independente de cor, raça, opção, orientação sexual, gente. E por que tem que se criar uma lei específica para dizer isso só porque o homossexual é mais brasileiro do que nós brasileiros? Mas a lei já existe, o que fazer com ela? Olha, a senhora trabalha para revogá-la? Estudando, de repente, a revogação da lei, que não é necessária, é uma lei completamente discriminatória, porque discrimina os outros brasileiros, quando já existe lei para isso. A senhora está pronta para enfrentar mais essa outra reação? Claro. Que deve já estar acontecendo? Claro, estou pronta, fui eleita para isso, inclusive. Quando a gente vê que eu tive um crescimento nesses últimos anos, nas minhas 4 eleições, na verdade, né, porque teve a da deputada, eu não consegui entrar, questão de legenda, mas, primeira eleição, tive 4.873 votos, se eu não me engano, fui a 10ª colocada. A segunda eleição, ficamos na 5ª colocação com 5.201 votos. A terceira eleição para deputada, nós tivemos na Paraíba mais de 20 mil votos e aqui em João Pessoa 12 mil votos, sendo a terceira mais votada de João Pessoa. E agora a 4ª mais votada. Então, é sinal de que as pessoas estão compreendendo o meu mandato, estão entendendo, estão vestindo a cabeça desse mandato. Então, não tem um porquê estar me negando a debates como esse. Vereadora, a Câmara já se mexe para discutir a eleição da próxima mesa diretora da Casa. PSDB, bancada de vereadores na Câmara, já tem uma posição adotada de tentar viabilizar uma outra chapa que não seja a da recondução do atual presidente Duval Ferreira, do PP. Por quê? Olha só, eu sou do time que não quer a recondução do atual presidente Duval Ferreira. Não é uma questão pessoal, mas é uma questão de ética, até moral. Pode até ser legal, mas é imoral. A gente ter na Câmara um mandato de um presidente por 10 anos. Quer dizer, vai se perpetuar até o dia que ele não quiser mais ser vereador. Então, enquanto ele for vereador, tem que ser ele. Quer dizer que os outros 26 vereadores não têm condições e capacidade intelectual de gerir a Câmara. Vocês fazem essa autocrítica também? Porque claro. Votaram e conduziram ele todas essas vezes. Não, eu não. A senhora votou contra? A última eu votei contra. Votou em quem? Não teve nem disputa? Eu não votei. Se absteve? E se absteve. Eu, Bira, Santino, Milanês e Fuba. Vocês não votaram? Não votamos. Que foi a antecipação da eleição. A antecipação da eleição. Eu achei, além do absurdo a antecipação, achei um absurdo a recondução. Porque só teve uma chapa, a gente não tinha em quem votar. Né?
Mas eu acho isso, eu considero isso um desrespeito, inclusive, à casa. A casa é engraçado, né? Espeto de como é? É aquele... Casa de Ferreira, espeto de pau. Casa de Ferreira, espeto de pau. A gente fala tanto de democracia, a gente faz eleição, um movimento democrático, o cidadão tem o direito de mudar e colocar. O cidadão falou, o cidadão mudou a Câmara em praticamente 50%. E a gente não tem esse mesmo processo democrático na Câmara. Para renovar. Para renovar, porque eu acho que a alternância de poder é fundamental para a democracia. Então, por quê? E olha só, além de defender essa tese, eu ainda defendo mais que o PSDB deve exercer a presidência. Por quê? A gente teve um papel muito importante e fundamental nessa eleição, né? Primeiro, a gente se absteve de ser candidato, né? Com isso, muito mais do que 50 mil votos já foram garantidos para um ou outro, né? Porque o PSDB candidato não ia ter menos do que 50 mil votos. Depois a gente foi para vice. Aí veio a possibilidade do PMDB ingressar no projeto sendo vice. A gente também recuou para dar essa chance. Para fazer o consenso. Para fazer o consenso. Então, a aliança PSDB, PMDB, PSD, ela foi extremamente importante, com tempo de televisão e com votos que, no mínimo, nós, PMDB e PSDB, contribuímos com 100 a 120 mil votos, o que garantiu o primeiro turno da eleição para o Luciano Cartacho. Nada mais justo. A hora da recompensa, na avaliação de vocês. E não só na Câmara, né, mas na participação do governo mesmo. Isso é mais que justo, é o que o povo entendeu. Nós tivemos uma participação essencial nessas eleições. Vereadora Elisa Virginia, muito obrigado pela entrevista aqui. Sucesso aí nesse seu novo mandato. Obrigada, né? Eu que agradeço a Deus por mais essa oportunidade que tem me dado a servir ao povo de João Pessoa. Uma última frase que eu estou adotando muito ultimamente: meu compromisso não é com o politicamente correto. Meu compromisso é com a minha consciência, com o que eu aprendi, com os valores cristãos, os valores morais, que eu aprendi desde cedo com meus pais. É isso. Obrigado, vereadora.